Olá, olá, que bom que você veio. Eu sou a Paula e o Garimpando Sentido é esse espaço onde eu te encontro, eu me encontro e juntas buscamos sentir. Eu vou tocar a vinheta, te convido a ficar à vontade, seja lá o que isso for, para você e vir de peito aberto. Só vem. Um canto. Tu aí, já seguiu o rumo do teu próprio coração e encontrou o teu canto? Eu te recebo no meu e te convido a entrar no canto da Mari, do Paulo e da Olivia. Eles abrem as porteiras para a gente, nos recebem com o cheiro do Pampa Gaúcho. Uma terra de horizonte largo, de infinitas planícies banhadas pelo rio Uruguai, no ponto ali mais ocidental do Rio Grande do Sul, na tríplice fronteira Brasil, Uruguai e Argentina. E regiões assim, historicamente, você já sabe, carregam histórias de peleias, vigília e senso de pertencimento. Nesses espaços onde um lar tem um sentido ainda mais forte, mas onde se aprende cedo que demarcações de áreas geográficas são linhas invisíveis, porque um lar é corpo, alma e coração. E são essas as palavras que eles usam para descrever a Canto Quejaria. A Mari cuida da porteira para fora e o Paulo da porteira para dentro. No manifesto da marca, que vocês podem ver também no YouTube, eu vou deixar aqui linkado, a Mari declama em tom de milonga. A Canto é um projeto de vida, expressão de cultura, regionalismo e educação. Uma bandeira hasteada onde o queijo não é fim, mas meio de escrever a nossa história como indivíduos e família. Um meio que encontramos de deixar a nossa história vibrando por aí, aquilo que bate forte aqui dentro do peito. Bom, bora ouvir tudo que bate aí dentro do peito dessa dupla. Mari e Paulo, que bom que vocês vieram. Que alegria, já começo quase chorando aqui ouvindo. É quase te ouvindo, Mari, porque eu preciso agradecer. Tão lindo esse manifesto, esse vídeo de vocês, a produção, o texto, tudo tão primoroso. Me ajudou muito a fazer essa abertura. Obrigada, obrigada. Obrigada pelo convite, querida. De muitos anos aí, né? Outras fases da vida nos encontramos em outras sessões. E agora a gente se reencontrar para esse papo aqui muito legal. Obrigada. Eu sou. Muito bom, obrigado, Paula, pelo convite. Sempre que a gente relembra esse texto e relembra assim um pouco da nossa missão, assim, a gente dá mais certeza que a gente fez a escolha certa, que está no caminho certo e está trilhando um caminho bonito, assim, que a gente está A com gente se orgulha. muita humildade, mas a gente está deixando boas sementes por aí e fazendo coisas que nos deixam felizes e acreditamos que também a gente faz alegria ou faz momentos de muita gente que vai nos visitar felizes. Eu tenho certeza disso. É muito bonito mesmo, porque a gente não precisa conhecer vocês na intimidade para perceber o quanto de verdade que carrega, né, esse propósito de vocês. Antes de a gente chegar na condução, na história que vocês contam nesse propósito, que vocês chamam de lar, de família, né, como que vocês chegaram nesse lugar? Cada um que venha de um canto, em algum lugar, tempo, espaço que vocês se encontraram e deu cola, deu match e vocês resolveram voltar para o Pampa. Vamos lá. Longa trajetória, mas bom, eu sou nascida e criada em Porto Alegre, né? Tenho família tanto da parte materna quanto a parte materna quanto paterna aqui do Pampa, mas nasci e me criei em Porto Alegre, então sou urbana absolutamente, assim. E te confesso que quando perto dos 30 anos a gente resolveu fazer essa mudança de vida e construir todo o projeto da queijaria que hoje existe nesse lugar em Uruguaiana, e logo o Paulo já fala por que Uruguaiana, né? Eu em nenhum momento conectei essa minha Ancestralidade. essa minha veia desse lugar, né? Que sim é onde nasceram os meus bisavós, os meus avós e tal.
E em nenhum momento eu achei que tinha uma conexão. Demorei muitos anos, e eu acho que faz poucos anos, bem poucos anos, que eu fui entender que tudo isso faz muito sentido e que, na verdade, a Canto ela também passa por um resgate meu, né, dos que vieram antes de mim, assim. Então isso tudo, mas eu fui entendendo isso no decorrer do projeto, assim, da vida, do dia a dia, do entendimento de uma série de coisas, assim. Mas, contando um pouquinho da história de como que a gente chega aqui, da minha parte, é, nascida e criada em Porto Alegre, com esse resgate então, de ancestral, assim, né, dos que vieram antes de mim, mas em determinado momento da vida ali, quando a gente estava próximo dos 30 anos, morando em Porto Alegre, eu sou estilista de formação, trabalhei com moda 15 anos em grandes redes de varejo como gerente de estilo, então o meu trabalho era ir para fora do Brasil, pesquisar as tendências, trazer os modelos, desenvolver eles na China, na Índia e nesses países e trazer esses produtos a um custo muito baixo para distribuir nas grandes redes de moda. Esse era o meu trabalho. E era meados de 2014, eu estava assim, eh, digamos, bem estabelecida na carreira, no que diz respeito à grana, a cargo e qualquer coisa nesse sentido, mas no final do dia eu sempre me pegava meio tipo: "Cara, será que faz sentido isso? Olha o que eu tô movimentando, né, como cadeia mesmo, o que que eu tô deixando, olha, o que que eu tô construindo, o que 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 eu tô legado é fomentando". esse, né? Que legado é esse? E aí eu comecei a me pegar muito nesse lugar, assim, de valor daquilo que eu estava fazendo, né, e de legado mesmo e dessa um pouco dessa crítica, assim, dizer: "Cara, será que eu vou trabalhar a vida inteira para isso?", tipo, né, que planeta, o que que eu tô semeando nisso, nessa terra que também é minha, sabe. E aí eu comecei a me pegar um pouco nisso, entrei meio que numa crisezinha existencial, assim, e curiosamente o Paulo passava por algo semelhante, e agora ele conta, né, pra poder dar match aí na história. A gente já namorava, né, já estava junto, já morava junto, e aí começamos a questionar as nossas carreiras. Bom, eu, nasci e me criei, onde hoje é a queijaria, né, meu pai é a segunda geração, eu a terceira geração, na propriedade. E quando eu nasci, me criei ali, eu sempre vi meu pai, meu irmão, trabalhando com o leite, né, já com o leite na nossa família, na nossa mesa, assim, e sempre esse trabalho bastante árduo, assim, todo dia, aquela coisa do leite que é todo dia, né, faça chuva, faça sol, tem que trabalhar para retirar o leite. Então me criei nesse cenário, mas eu era jovem, queria conhecer o mundo, queria desbravar e achei que não tinha aptidão, assim, ou não gostava, não me interessava. Adolescente, tu tem que escolher uma carreira, é um momento muito difícil. E acabei indo para Porto Alegre para abrir, assim, a cabeça, horizontes, e me formei em publicidade e propaganda, trabalhei na área de marketing por muito tempo, empreendi, na área da moda e onde fui que conheci a Mari através de trabalhos que a gente fez junto. E por último estava em marketing de shopping center. Então eu Parecido, né, era gente? A carreira de vocês, coisinha bem semelhante, né? Do É, shopping center para os campos. Muito bem. bem isso. Isso é totalmente ao contrário. E era aquela coisa, meu objetivo era fomentar o consumo dentro do shopping center. Então, levar pessoas, levar crianças, levar todo mundo para dentro de uma caixa, né? E aí a gente começou a ter essas crises existenciais juntos. E aí chegou um momento da nossa vida que a gente resolveu começar um plano de retorno. No caso, não era nenhum plano de retorno, mas era um plano de mudança. vamos mudar. Bom, mas vamos mudar para onde, né? A gente também não podia chutar o balde e pedir as contas e mudar, assim, né? Então a gente sabia que queria mudar, e aí, mas a gente foi bem cauteloso.
A gente só teve algumas coragens que a gente assumiu, que aí começa a nossa mudança quando a gente pediu um afastamento e foi para Nova York. A história da Canto, ela começa oficialmente, né, a ser construída, digamos assim, nesse momento, então, que a gente realmente senta e diz: a gente quer mudar, só que a gente não sabe para que lado a gente vai. A gente quer fazer algo que faça sentido, que a gente veja valor, que a gente se orgulhe e construir uma vida nova a partir desse novo trabalho, mas a gente não sabia que trabalho era esse. E aí, como o Paulo falou, essa dosezinha de coragem ou loucura, não sei, a gente era 2014, a gente pediu um afastamento temporário dos nossos chefes na época. Nós éramos gerentes, cada um da sua área, e a gente pediu um afastamento de 4 meses, não remunerado, vendemos um carro e fomos para Nova York. Na época, Nova York, escolhemos Nova York porque a gente ainda achou que seria na moda e no varejo essa mudança. Na verdade, o queijo ele nem passava pela nossa cabeça nessa época. E aí, os nossos chefes nos deram, curiosamente, por ordem bonita do destino, fomos para Nova York. Quando a gente chegou em Nova York em 2014, estava acontecendo lá de maneira muito clara o que no Brasil a gente não via ainda e que hoje é muito presente já, é essa aproximação campo-cidade, assim, num nível de comportamento. Tipo, as pessoas do grande centro querendo saber a origem do alimento, se é artesanal, se é orgânico, né? Que prateleira ele tá, que bandeiras ele tem, se é ético, se é sustentável, quem faz, etc. E aí, isso estava muito pulsante lá. E aí tinha feiras espalhadas de comida artesanal, autoral e tal, por muitas praças e tal. E a gente, muito curioso e sempre gostou muito, né, de consumir alimentos nessa linha, começamos a visitar essas feiras. E também muito comunicativos, começamos a conversar com a galera que estava atrás desse balcão, né, vendendo esses produtos. E, curiosamente, era uma galera muito jovem, tipo nós ali, era um espelho da gente, só que essa galera já tinha feito esse movimento de êxodo, já tinha saído do grande centro, já tinha abandonado as suas carreiras tradicionais em Nova York e tinham ido para pequenas propriedades próximas de Nova York, em pequenos sítios, né, em pequenos espaços de terra, e nesse lugar estavam fazendo iogurtes, enfim, milhares de alimentos, não só lácteos, né, uma série de alimentos, Todos. vinhos, enfim, cerveja, tinha um monte de coisa acontecendo. E eram tudo esse perfil, né, de êxodo e desse lugar de inovação no A campo, gente tá né, mas falando do ano de 2015, é isso? 14, 14. Hum. isso. E Nesse aí, período bom, eu lembro que eu fui para Berlim e eu me surpreendi muito com uma feira vegana imensa e era uma coisa que, né, não via assim, né, nessa Não se época. a falava gente no não via Falava, aqui, né? no Brasil Brasil ainda não se via em sobre. Porto Alegre É, tampouco, que era onde a é, gente morava, né, na claro, claro. época. Então aquilo nos surpreendeu muito, assim. Tipo, e a gente foi muito louco, porque a gente foi para Nova York achando que o varejo, a moda e tal, um outro olhar sobre isso seria o nosso destino, né, a nossa luzinha. Acabou que a gente, cara, a gente não entrou, acho que em loja praticamente, a gente ficou fascinado pelas feiras, a gente começou a Vocês não visitar esses tinham produtores. tanta ideia do quanto vocês já estavam cansados É, das Claro. vitrines, né? exato. E que no Foi final o que atraiu vocês estava muito distante dessas vitrines quando vocês se permitiram não estar com nenhuma obrigação nas costas, vocês foram atrás daquilo Foi que exatamente pulsava de isso. verdade, né? Foi exatamente. exatamente isso. Eu acho que esse espírito de liberdade, essa sensação de liberdade, tipo, tá, agora a gente pode explorar. Coração Vamos aberto fazer o que a É gente o que gosta, né? E também sem a uma gente quer visão de ver. mercado, né, Paulo, Mari, assim, porque eu também, né, que sou uma pessoa que trabalha com marketing, assim, a gente tem essa visão de mercado para tudo, né? Um troço É, chato pra caramba, muitas vezes, É, muito chato, porque. E eu digo sempre que eu falo que esse espaço é onde eu me proponho sentir junto com as outras pessoas, porque esse é um momento onde eu me proponho não pensar, né, nisso, assim, que é esse exercício de sentir, assim, porque a gente dificilmente se liberta.
disso, assim, né, desse olhar que não adianta, é um olhar que nos leva, né, para entender, será que vende? Como que vende? Mas então como que monetiza, né? Mas então como que, quem que compra? Mas se compra como embala, né? Mas como faz para entregar? Enfim, essas coisas que a gente fica, né? É muito bonito como vocês se deram uma liberdade para simplesmente ser, viver, sentir, e aí vocês foram se percebendo, se voltando para dentro e voltando para casa. Exatamente. Foi exatamente E a esse movimento. Mari ainda contou que demorou mais tempo ainda para se perceber voltando para casa, não é mesmo? Ô, Paulo, como foi quando tu falou para tua família e discutiu essa possibilidade? Eles falaram assim, pô, guri, vem pra fora, É, pra Nova York. esse é um capítulo, esse é um capítulo interessante, porque, bom, tá, aí terminamos Nova York, assim, quase que rural, assim, uma Nova York rural que quase ninguém conhece, eu acredito eu. Ou ninguém vai para Nova York para É, isso. para ir para o campo. E, bom, voltamos para o Brasil, porque tínhamos data para voltar Os nossos trabalhos e tal, né? e tínhamos que, né, cumprir o que nós tínhamos acordado. Bom, voltamos e tal, e aí o destino começa a nos dar uma mão, né, que eu fui transferido para Minas Gerais. Recebi uma oferta para assumir um shopping center Aí entra o queijo da história, em entendeu? Minas Gerais, Sim, né, em sim, Belo Horizonte. Bom, aí, por casualmente, que não é casualmente, né, nós chegamos na terra do queijo artesanal brasileiro, né, onde o mineiro tem uma relação com o queijo totalmente diferente do que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, né? O mineiro tem o queijo como a gente tem o churrasco, O como a gente tem o chimarrão. chimarrão. É um hábito diário do mineiro é comer queijo. E não é comer queijo fatiado que a gente mussarela, vai queijo que a prato. gente vai compra com o plástico aquele. Não, é o queijo que ele corta, que está em cima da mesa, que ele passa e come. Então a gente entrou nesse mundo, assim. E aí, novamente, a gente trabalhava, a Mari foi pra moda, fomos junto, né? Aí a Mari se empregou na moda também. Só que aí, fim de semana, a gente ia pro interior, né, de Minas Gerais, para conhecer queijarias, para conhecer produtores, para conhecer modos de produção, para, enfim, para viver esse Brasil rural, assim, do queijo. E foi maravilhoso. E aí, e lá, sim, né? A gente voltou de Nova York e não se falava em queijo, só se falava em, bah, tem um movimento aqui do campo para a mesa. E a gente tem a propriedade lá, de repente a gente faz alguma coisa. E aí o queijo entrou em Minas Gerais. E lá em Minas Gerais a gente disse, não, é o queijo. Vamos é, nos organizar e vamos fazer do queijo a nossa vida. E foi lá que nós batemos o martelo. A gente ficou 3 anos e meio em Minas, em BH, morando em BH. Eu na moda, o Paulo no shopping. Vida normal, assim, em termos de profissão. Mas nesse. Quietinhos, assim, né? Quietinhos, não falava pra ninguém. A gente só falava entre nós. Mas visitando e aprendendo e se apropriando um pouco desse fazer queijo, dessa cultura e tal. Depois ainda fomos a São Paulo, moramos em São Paulo eu engravidei da Olivia, e aí quando eu engravidei, a gente se olhou e falei, bom, agora vamos botar uma data e vamos realmente virar chave e fazer disso a nossa vida, porque a gente não vai criar Olivia em São Paulo, não vai criar, né, a gente quer realmente ter dar esse match na vida, assim, tipo, ter um trabalho e uma vida que possa se conversar e a gente viver bem. Então foi por aí. Aí a gente ficou 1 ano e meio em São Paulo. Sempre brinco, gestando a Olivia e gestando a Canto, porque enquanto eu estava grávida, a gente estava decidindo o nome, criando um certo plano na teoria do que seria conceitualmente a queijaria e tal. E aí, enfim, viemos. A Olivia fez 5 meses, em julho, em dezembro de 2018, vendemos um AP em Porto Alegre e com o dinheiro do AP viemos e com mais umas outras seguranças que a gente tinha dessa caminhada aí que a gente foi juntando, viemos.
Mas daí sim, nesse olhar de: "Bom, agora vira uma chave, entregamos nossos empregos, nossas CLTs e vamos fazer isso dar certo e isso ser a nossa vida". E aí, bom, aí tem a questão familiar, que foi a pergunta da Paula, respondendo aí agora oficialmente E daí respondendo. sim oficial que tu ligou pro teu pai, como é que foi? daí numa dessas vindas, assim, como quando a gente já tinha certeza, eu vim, né, vim até a Uruguaiana e disse: "Olha, pai, a gente está querendo fazer uma grande mudança na vida, a gente não quer mais a cidade grande, a gente quer fazer algo que a gente se orgulhe e tal, e a gente quer fazer queijo". Bom, quando eu falei queijo, aí ele Ele quase caiu pra trás. tomou um susto, né, porque eu até então nunca tinha vivido o dia a dia ali com ele e com meu irmão, né, eu sempre vinha passar 3, 4, 5 dias, passar as férias e voltava, né, embora eu soubesse muitas coisas, mas eu não estava no dia a dia. Ele falou: "Tu tem certeza?" Eu falei: "Não, eu tenho certeza. A Mari vai se adaptar." Eu disse: "Vai." Eles morriam de medo, que tipo: "Como assim a Mari da moda?" Acabar com o A minha casamento. família também, a minha É, família, na verdade todo mundo, na verdade, é, os nossos amigos, todo mundo. mas nos apoiaram. Eles É, disseram assim: "Ó, se é o sonho de vocês, se é a vontade de vocês, bo a gente vai ajudar no que a gente puder, podem contar com a gente." Que como vocês disseram, vocês 2 estavam gestando isso há muito tempo é, em comum acordo, né, entre vocês, isso estava crescendo entre vocês, as pessoas foram pegas de surpresa, né, que ficaram sabendo, então acho que foi mais esse estranhamento, tipo: "Tu tem certeza disso?", né, ninguém é, tinha noção há quanto tempo vocês já estavam exato. planejando isso, né. Bastante gente pergunta: "Ai, como é que vocês, sei lá, tiveram coragem? Como é que foi quando chegou e tal?". E a minha resposta sempre vai por aí, sabe, por essa tua fala, porque na verdade a gente não chegou, sabe, a gente não deu um chute na porta e entrou. A gente veio vindo, sabe, de algum modo, né, não fisicamente, mas Claro, claro, construindo essa emocionalmente, relação, né. sabe. Construindo essa relação de construir uma vida a partir disso, de olhar para a história e para essa terra, de ter uma qualidade de vida que nos possibilitasse, né, ver a Olivia crescer e trabalhar nesse mesmo lugar. Enfim, a gente fez muitas, conexões, digamos assim, que faziam muito sentido nesses anos, que querendo ou não foram de 2014 a 2019, né. Então é quase 5 anos ali gestando um projeto para definitivamente ele acontecer. Então, a gente foi vindo, sabe, a gente foi sentindo e incluindo as partes de todo esse novo universo, durante esse período todo, Uhum. sabe. É muito Então bonito a gente foi reforçar aqui como a coragem de vocês, ela vem acompanhada de muito planejamento, né, é, e essa força, né, essa pulsão, esse desejo, ele também estava acompanhado disso. Falando em desejo, Paulo, estava lembrando, tu falou rapidamente aqui da tua passagem pelo universo da moda, mas eu lembro do teu empreendimento na época que nós nos conhecemos, né, você estava empreendendo lá na loja e tal, e tu já carregava muito das tuas raízes do Pampa, né, tinha Sim, muito essa identificação, né, toda a moda que você trazia, assim, tudo, e Mari, eu tinha a impressão de que tu também era, de Uruguaiana e tal, não sei por que que eu tinha essa ideia, e agora está contando que na verdade é mais ancestral. Mas então muito bonito, Paulo, eu acho que tu nunca de fato se afastou. é. Eu pelo menos de longe, né, que não tinha, assim, grande intimidade com vocês, mas que eu observava de longe, eu percebia sempre uma conexão muito grande de vocês com essa região. Então por isso que também não me causou, assim, um super estranhamento quando eu soube que vocês estavam, retornando, porque para mim foi sempre uma imagem muito de retorno mesmo. Bom, o que que eu queria perguntar para vocês é sobre esse acordo, né, que a Mari me disse, eu falei: "Mari, apresento vocês como?" E ela assim: "Ah, é CEO do campo." É da porteira para dentro, da porteira para fora. Como foi que vocês sentaram, então, e chegaram, nesse modelo, né, os 2 entendem muito de mercado, de comunicação, então podiam naturalmente, falar da porteira para fora também, mas como o Paulo, tu resolveu, assim, talvez abraçar mais ainda a tua ancestralidade e se voltar, e como foi aprender, porque só imagino tudo que tu teve que aprender para conseguir produzir os queijos de vocês, enfim. é, Desafio. foi um grande desafio, assim. Acho que não é. Na verdade, quando ali tu falou do planejamento,
me veio muito a imagem, assim, que a gente fez um grande trabalho de planejamento, assim, e planejamos muito baseado em, conceitos, um trabalho mais filosófico do que numérico, tá. Como era um projeto de vida nosso, era muito a partir da nossa filosofia, de coisas mais, Intangíveis, assim. intangíveis do que numéricas, né. A nossa mudança partiu muito mais do coração do que da razão, né. E aí, tanto que hoje, se a gente pega esse projeto que a gente fez há Será 7 anos atrás, a gente faz exatamente o que lá está escrito, exatamente. Então a gente tinha muita certeza disso. E já entrando na tua pergunta, quando a gente chegou, a gente também não sabia, assim, Uhum. o que que eu vou fazer, o que que tu A vai gente fazia bem fazer. junto no A início, né. gente começou a queijaria tudo, né, a gente foi se separando, claro, se dando missões, assim: "Ah, tu vai ficar mais com a obra, tu vai tocar já a parte da marca". A Olivia era muito pequena, então a Mari estava mais envolvida com a Olivia, eu tocando a obra, e depois a gente foi ao natural, assim, né, eu assumindo mais a porteira para dentro e a Mari a porteira para fora. Ah, foi bastante natural, assim. Eu acho que acabou sendo meio orgânico, assim, por pelas nossas habilidades mesmo, assim, sabe. Tipo, claro que na parte de comunicação, por exemplo, a gente teria nós Ambos têm. ambos teriam habilidade em função dos nossos trabalhos anteriores, né. Mas, essa parte da comunicação acabou que ficou, eu acho que, tipo, uma linguagem e uma cara, não sei como é que a gente, Nossa, assim, nossa, é, da nossa família, porque a gente fala sempre como nós, né, tipo, eu, Paulo e Olivia, então acaba que é meio é nossa fala, assim. Mas da porteira para dentro, acabou que no início a gente fazia os queijos juntos, até encontrar a receita. Um dia a gente produzia junto, outro dia Paulo produzia sozinho, outro dia eu fazia, a gente ia se movimentando nesse sentido. Mas, no instante que a coisa foi, se desenvolvendo, os dias foram passando, os anos foram passando, a gente começou a criar, na verdade botar para rodar os serviços que a gente sempre quis fazer, que é do projeto educacional que a gente tem com as crianças, o projeto de turismo que a gente tem, de receptivo e tal. E esses serviços, digamos assim, né, que tem o queijo como meio, mas que são serviços, acabou ficando comigo que fazia a comunicação, só que isso demanda bastante. E o Paulo acabou, a gente foi se dividindo nesse sentido, entendeu? O Paulo ficou com a parte da pastagem do gado e do queijo, e eu fiquei com a parte do turismo, educação, comunicação, logística, essa parte mais comercial, sabe. Então a Entendi. gente meio que se dividiu assim. Como foi, que dia foi, não sei te dizer, eu acho que foi acontecendo, sabe, a gente foi percebendo e entendendo que tipo: "Não, isso tu fica, isso eu fico", e a gente, né, e foi as demandas foram crescendo, aumentando, é. Claro, claro, claro. felizmente, eh, foram gostando do nosso trabalho, do nosso projeto, foram entendendo, né, porque embora a gente faça um queijo, da forma mais ancestral possível, é um queijo novo para muita gente, porque é um queijo maturado, é um queijo de leite cru, é um queijo que tem mofos naturais, que então as cascas eh, é um queijo bonito, para muitos é um queijo que assusta, então é um queijo que tem cheiro, que tem sabor. Hoje isso já não é o comum, né. Antigamente eram todos assim, mas hoje não, hoje o queijo é amarelinho, lisinho, Cheio de mas conservante. na natureza ele não é assim. Então, a gente passou também por esse processo e passa até hoje de educar, assim, a gente fala muito sobre, esses temas, assim, da naturalidade do queijo. Então a gente foi indo, se Foi indo. dividindo, também tiveram alguns acontecimentos lá na propriedade que eu acabei tendo que ficar mais dentro De olho. dos animais, assim, da produção de leite. Então tudo foi indo para esses caminhos que a gente foi se É, dividindo. é. A gente, eu acho que faz uns Mas não quer dizer que a Mari não está lá
dentro da porteira todos os dias, porque a Sim, gente e nem que tu não esteja também como parte dessa comunicação, como ela disse, né, que ela escreve também e É, fala de forma plural. é uma grande simbiose, assim, mas eu acho que a gente acabou se dividindo organicamente, um pouco pelas habilidades, um pouco pelas necessidades que foram aparecendo, sabe? Então, eu estava mais no queijo na época que os serviços nossos de turismo e educação não eram tão pulsantes. Então, sabe, aí acabou que começou essa linha se desenvolver, então eu saí mais do queijo. Hoje a gente também tem a dona Mari, que é a nossa funcionária, que tá junto no queijo com o Paulo, então o Paulo assessora ela, fica junto, mas a dona Mari também toca. Então tudo foi, sabe, meio que se desenvolvendo, se desenhando e se redesenhando, né. Sim, a A gente também partir errou, não, das aqui não tá legal, voltamos, né. Tudo claro, foi claro, claro. De uma forma muito natural. Mas e falando disso acontecer de forma natural, queria que vocês contassem um pouco desse fazer ancestral, né, da produção, que vocês propõem. Assim, que o pouco que eu sei, né, e realmente é muito pouco, eu vejo muito e até tu disseste no começo da conversa disso de fazer todos os dias, né, e como o queijo, a produção do queijo tem algo que eu acho simbólico, muito bonito, que é de deixar parado, mas, de também saber a hora certa de movimentar, né. Movimentar um pouquinho, virar, né, virar, girar, deixar parado, né, deixar o tempo dar conta de fazer, né, o que precisa ser feito, ao mesmo tempo manter uma qualidade de controle e eu só imagino todos, você pode, dividir um pouco com a gente, mas também ao mesmo tempo aceitar o inesperado, assim, né, aceitar o que é da natureza e é como vocês estavam dizendo, a cor, que é a cor que daqui a pouco não vai ser aquela cor que vocês imaginavam, não sei, né. O que que todo esse fazer, que diz muito, de novo, como eu estava dizendo, sobre o fazer simbólico de tempo, de respeito da natureza, né, traz para vocês, assim, enquanto pessoas, o quanto vocês evoluíram e quanto vocês evoluem olhando para a natureza dando conta, né, de fazer acontecer com o tempo dela, viver o tempo dela, como vocês conseguem trazer essa filosofia de respeito ao tempo para a vida de vocês? O que que o queijo ensina? bah, Todos os todos dias. os dias. Tu sabe que era algo que eu também não fazia ideia até realmente viver de queijo e fazer todos os dias e escolher fazer da maneira que a gente faz, né, respeitando os tempos, a natureza, os ciclos, a o inesperado, né, e aceitar a condição, né, porque quando a gente começou a viver de queijo, eu jamais imaginei que eu ia aprender tanto mais sobre a vida do que sobre queijo. Acho que a gente aprende absolutamente todos os dias e evolui um pouquinho a mais a cada dia como ser humano a partir de queijeiros, do que como queijeiros tecnicamente, entendeu? Queijeiros tecnicamente talvez seja o mais complexo e o mais, eh, nem sei explicar, assim, mas assim Técnica, né, talvez seja a técnica, né, que é o que está ali, né, na receita, mas tem tudo a que técnica. acontece em volta disso, né, da técnica, Exato, né. mas quando a gente escolhe fazer queijo de leite cru, de mofos naturais, sem nenhum conservante, um gado a pasto, né, enfim, fazer todo esse trabalho, eh, 100% natureza, a gente sai do controle absoluto, né, e não e e simplesmente deixa que as coisas fluam da maneira que precisa ser fluída, né, e que vai fluir porque é, sabe. Então, assim, a gente não controla, eh, absolutamente nada no processo. O que a gente faz é cuidar muito bem da terra e muito bem dos animais, né, com muita sanidade, com muito carinho ao território, para que essa combinação dê um leite de qualidade e que com um leite de qualidade o queijo ruim não vai ficar. O que pode acontecer é ele se transformar no inverno, no verão, na primavera, e o que também nos ensina que as coisas não são iguais o tempo inteiro, né. E a partir disso,
Eu, Mari, e sempre fui muito racional, talvez, muito virginiana, muito perfeccionista e muito controladora em algum nível, eu começo a perceber que, tipo, cara, relaxa, deixa acontecer, respeita os espaços, os tempos e a própria natureza, porque ela sabe, né, o caminho que precisa ser, enfim, cruzado. E o queijo, ele é muito meu professor nesse sentido, sabe? Muito, muito, muito. Eu acho que eu evoluí muito como Mas como pessoa. que eu entendo na teoria, tá? Assim, agora falando do ponto do queijo, efetivamente, não assim de vida, né? Mas é porque fazer o quê? Né? Mas eu quero dizer assim, quando vocês idealizam uma ideia da receita e por alguma coisa, sei lá, o tempo fica muito úmido, faz sentido o que eu tô falando, daqui a pouco não Faz faz muito sentido, sentido Faz, vocês, faz. faz sentido. né? É exatamente. Chove demais, e aí, cara, daí fica com aquele gosto que eu falo, mas esse não era Faz isso que eu sentido. queria, como que. É. A gente começou a aprender muita coisa que na cidade a gente não enxerga mais, né? Aqui a gente começou a viver as estações do ano, como elas são e com as suas características. Eh, Semana de chuva tem uma característica, tempo mais seco. Então a gente começou a entender que tudo na natureza é algo que acontece e depois vai ter os seus reflexos, assim, né? E a principal lição, né, que aí a gente toma para ser humano, assim, tem aquele ditado do vinho, né? Ah, quanto mais velho, melhor. Para o queijo é isso, né? Quanto o queijo melhor, mais velho, melhor tratado, mais cuidado, ele é o senhor que vai saber o seu momento. Ele é o senhor do tempo. Então tem que respeitar o tempo. A gente tem que fazer um exercício de ansiedade, de controlar a ansiedade muito grande, porque se um queijo tem o seu tempo bom de maturação de 6 meses, não é com 4 meses que ele vai estar, é com 6. Tem que esperar, né? Tem que cuidar dele, tem que, tem que tratar ele direitinho, tem que virar, tem que conversar para que ele fique bom, assim. Isso a gente foi aprendendo e a gente faz esses exercícios quando os turistas vão lá, a gente serve um queijo que a gente fez ontem ou na semana que tá, e talvez e serve o mesmo queijo com a sua maturação ideal. E são duas coisas completamente diferentes, Legal. né? Tem a questão da juventude, tem a questão da idade, tem É, a coisa da maturidade, as né? rugas da É uma idade. metáfora muito bonita, assim. Convidam as pessoas nessa vivência a refletirem sobre o poder do tempo, assim, dessa transformação. Ai, que bonito, ó, nem sabia, trouxe aqui a ideia do tempo Viu? para É. vocês. Não, tudo se Uhum. reflete assim. No Aham. verão, o queijo tem uma Legal. característica, no inverno, que aqui a gente também tem uma questão de clima bem marcante, né? Inverno bem rigoroso, verão bem seco. Sim. Então, os queijos são completamente diferentes no verão, no inverno. E aos pouquinhos a gente também está educando para dizer que sim, aquele queijo que tu comeu em julho, em janeiro ele vai estar diferente. A gente sempre mostra e fala isso, porque e aí eu nos incluo numa geração totalmente industrializada, né, a gente entendeu em algum momento da vida que tu chega no supermercado e que tem as coisas 12 meses, seja maçã, seja banana, seja melancia, seja bergamota, enfim, Claro. tu tem 12 meses, né, e tu espera que elas estejam ali, porque, né, tu quer comer aquilo 12 meses. Espero que tenha sempre o mesmo gosto, né. Por isso que dizem que é tão difícil das crianças elas conseguirem desenvolver o paladar para as frutas e para os legumes, porque apesar do aspecto poder ser semelhante toda a época do ano, quando você vai morder uma maçã, tu nunca sabe se aquela maçã vai ser a mesma que tu comeu no outro, né, no outro dia, né. E o que que vocês estão produzindo nesse momento? Quais são os queijos deste período do ano de verão, que a gente está entrando, enfim, não, mas ainda A estamos gente na primavera, a estamos gente chegando no verão, o que que. Isso. A gente tem
4 queijos de linha, digamos, que a gente produz 12 meses, porém a gente trabalha eles sazonalmente. O que significa isso? Por exemplo, eu tenho queijo madrugueiro. Aí é um queijo que a gente produz 12 meses no ano, de janeiro a janeiro. Mas ele fica muito diferente no verão e no inverno. Então a gente trabalha madrugueiro de verão, madrugueiro de inverno. Pampiano é um outro queijo também, que é o nosso perene, que a gente trabalha. Pampiano de verão, pampiano de inverno. Aragano de verão, aragano de inverno. E legueiro de verão e legueiro de inverno. Para poder, tipo, dar As pessoas uma entenderem essa diferença desenhada. também, né? Por E exemplo, elas entenderem que o vai ter diferença. aragano, tá? O aragano, ele é um queijo pequenininho, assim, redondinho. E ele é um queijo, enfim, com todas as bases que a gente falou. Leite cru, mofos naturais e tal. E ele é o queijo, ele inclusive tem esse nome aragano, porque é o vento, né? Aqui no Pampa a gente fala vento aragano, é um vento que não tem rumo, que uma hora ele vai para o norte, outra hora ele vai para o sul, um vento livre, digamos. E a gente deu o nome desse queijo de aragano exatamente na observação de que quando a gente fazia, lá no início, né, quando a gente começou a testar os queijos, a gente fazia vários lotes de aragano no verão e no início da primavera. E ele ficava totalmente azul, que é muito semelhante aos Roquefort, Gorgonzola, que é aquele mofo azul que tem mais salga, sabe? Então ele tinha características que lembravam, não é a receita do Roquefort, não é nada, mas ele tinha características que lembravam em função de que nessa época do ano, de seca e altas temperaturas, o mofo azul, ele naturalmente se desenvolve muito na maturação. Tá no ar, entendeu? O mofo, ele é um organismo vivo e ele se adapta de acordo com o ambiente. Então ele vai predominar ou não de acordo com a umidade e temperatura daquele ambiente. E no verão ele acontecia azul. E aí esse mesmo queijo, feito com a mesma receita, tarará, tarará, no inverno ele fica totalmente branco, que é o Brie Camembert. E aí esse mofo branco tem umas outras notas sensoriais e gera uma cremosidade, porque o mofo branco ele como se fosse come assim a proteína do leite, e aí ele fica bem cremosão. No verão ele fica azul sem a cremosidade e no inverno ele fica cremoso e branco. Então assim, esse talvez seja o mais emblemático. É o mais emblemático porque ele é ele oposto, é muito dependendo oposto. do lado. E como ele é época muito do ano. pequenininho e a maneira também que a gente faz, ele é um queijo mais cremoso e tal, a gente conseguiu claramente entender que ele era aragano, ele era livre, né? E pelo nosso clima temperado e muito marcado, a gente tinha 2 queijos, apesar de ser o mesmo. Então a gente nomeou aragano de verão, aragano de inverno. E a gente foi passando isso para os demais queijos, né? Então, sempre quando chega ou turistas ou a gente manda para restaurantes e tal, a gente diz, tô te mandando o aragano de verão, que é aquele azul e tal, barará. Quando é inverno, tô te mandando o aragano de inverno, ele tá bem molinho, parará, parará. Então, entende? Tipo, é meio isso, assim. E aí, a nossa filosofia é respeitar isso, entendeu? Não é, por exemplo, porque eu poderia fazer, comprar um fermento químico e colocar o fermento azul, o mofo azul, dentro do leite e ele ser 12 meses azul. É o que a grande maioria das queijarias, né, que a gente vê no supermercado fazem. A gente não faz, entendeu? Então, tipo, é isso. É respeitar que ele vai mudar e que esse clima e essa umidade vai transformar o queijo. E que ele vai ser diferente. E tá tudo bem. Então, tipo assim, essa é a vida. Essa filosofia que vocês resolveram adotar para os produtos de vocês, para o modo de viver, como a gente disse, né? Como vocês tiveram que aprender sobre isso, é o que vocês já perceberam de algum. Olha quem apareceu ali! Linda! Vem, agora tu vem. Agora vem aqui. Agora te apresenta. Ai, Olivia! Vem dar um Oi, oi aqui. linda. Dá um oi aqui pra ti, ó. Vem aqui! Oi, querida! Olha, Tudo! Paula, ó. Tudo Ela bem? tá lá em Porto Alegre. Tá em Porto Alegre, né, Paula? Sim, aham. Viu? A tia tem uma guriazinha. A coisa mais Liz nem pode queridinha. ver que tu apareceu aqui, Olivia, porque Viu? ela disse que queria gravar também, porque ela sempre Viu? pede pra gravar, né? Quando ela Viu? falei assim, não, mas eles também têm a Olivia não vai aparecer, Liz.
Um. A Olivia nós um pouco nós estávamos combinados, Plot mas se hoje não twist. apareceu, porque Olivia ela apareceu. ama, Vamos lá. Já Mas tá eu disse acostumado. que ela tá sempre junto por isso. eu disse que ela ia abrir, a gente abria a porta, vocês abririam a porteira pra gente também da Olivia, então Olivia, É. você já foi mencionada, tá tudo Vai, certo, dá tá um aqui com a beijinho na tia, gente. então. Beijo. Obrigada pela presença. Eu ia te perguntar se vocês perceberam isso já num movimento lá em Nova York, quando vocês estiveram, um pouco desse movimento também em Minas, quando vocês moraram, e agora, enfim, que vocês trouxeram então essa filosofia. Como que vocês veem esse movimento crescente aqui no Rio Grande do Sul, falando do nosso estado, como vocês veem chegando essa ideia, né, de um Bom, label assim mais natural a e gente começou a conhecer esse movimento lá em Nova York, assim, desses queijos mais maturá. Conheci aqui, mas desse queijo mais natural, de leite cru e tudo mais. Quando chegamos em Minas Gerais, estava acontecendo uma grande mudança no queijo mineiro, que o leite cru, que tinha sido muito demonizado Por anos, por assim. anos, assim, Por uma questão de né, higiene por e uma tal. questão de de higiene, saúde. Ah, entendi, de saúde, o entendi. leite só poderia ser vendido pasteurizado, né? No Brasil todo, nos Estados Unidos todo, e aos poucos, com a tecnologia, né? Então, ao mesmo tempo que é uma volta ao passado, é uma volta ao passado usando a tecnologia para isso, Pra garantir né? sanidade, né, no caso. Então, a tecnologia nos ajuda a comprovar que aquele leite está saudável, né? Então, a gente tem essas garantias. Então começou no Brasil esse movimento de aos poucos irem o leite cru sendo liberado pelos serviços de inspeção com as suas normas, né, e foram sendo liberados. E aí começou então a surgir no Brasil esse movimento do queijo artesanal brasileiro, que é um queijo de identidade, né? O nosso queijo aqui da Canto leva as características do Pampa, da nossa terra, desses animais, desse nosso clima, de tudo que acontece nesse ambiente. Se eu fizer o mesmo queijo em Minas Gerais, vai ser outro queijo, porque tem outra característica de solo, animais e tudo mais. Então, a gente se juntou a esse movimento e aí a gente começou a fazer os queijos que se falam, né, o queijo artesanal brasileiro de forma autoral, né? A gente não segue os queijos tradicionais. A gente não faz parmesão, a gente não faz mussarela. A gente criou as nossas receitas, obviamente com muita referência de queijos do mundo, mas é um modo que a gente faz o nosso queijo, né? Então ele é todo de leite cru, ele é maturado em tábuas de madeira, como era antigamente, com aí a tecnologia vem com temperatura e umidade controladas para o bom desenvolvimento desse queijo, né? A gente tem o selo de produto artesanal do Brasil, então a gente pode vender esse produto em todo o Brasil, né? O Brasil evoluiu nesses últimos 5 anos muito nessa questão legal. Obviamente que para isso a gente tem que fazer todas essas comprovações, manter os nossos animais saudáveis, para a gente poder fazer esse queijo. Então, é um resgate do modo que a gente fazia antes, né? Com as mãos, com, né, coisas manuais. Então, ele é todo manual, né? Como era antigamente, todo maturado em madeira, como era antigamente. Mas a gente usa a tecnologia, a ciência, para nos ajudar a garantir a sanidade desse produto. Então, é uma mescla muito grande entre inovação e ancestralidade. E com relação a mundo e Brasil e estado, assim, eh
Quando a gente estava em São Paulo, pontualmente, assim, que eu acho que foi um marco, né, amor? Sim. Quando a gente estava em São Paulo, isso era 2017, tá? A gente já tinha visto esse movimento em Nova York, a gente já tinha visto parte desse movimento em Minas. E quando a gente chegou em São Paulo, em 2017, a gente virou, sei lá, e sentamos na primeira fila e ficamos durante alguns meses numa escola barra loja barra fomentadora de produtores do Brasil todo que chama A Queijaria, que é um projeto então que é alocado em São Paulo, que fomenta produtores com essa filosofia do leite cru e mofos naturais, tal, ou seja, um queijo de território, né? E a gente estudou ali e começou a conhecer muitas queijarias em São Paulo. E aí, de novo, o reflexo, né, do comportamento de Nova York. Todos os donos de queijaria e donas de queijaria eram jovens como nós, tinham saído de São Paulo, ido fazer queijo em pequenas propriedades próximas de São Paulo. E ali estava se criando um movimento que hoje é muito forte em São Paulo, que chama Caminhos do Queijo Paulista, que hoje tem acho que 15 queijarias que É. fazem parte do caminho, Quando se a não gente foi, tinha mais. 3, Quando a 4. gente foi, tava. Na verdade, o caminho em si nem existia, né? Existia. Mas eram queijarias de não queijeiros, digamos assim, de não queijeiras, né? Que estavam desenvolvendo seus queijos autorais nessa mesma pegada e um queijo de território. E aquilo ali nos chamou muita atenção, né? Porque a gente pensou, cara, né? Nova York fala isso, São Paulo fala isso, então, bom, é por aí que a gente vai, né? E obviamente muito conectado com o que a gente acreditava, mas a gente viu isso acontecer de perto. A gente visitou as queijarias que hoje são referências no Brasil, que são em São Paulo, grande maioria, elas estavam começando a fazer queijo na panela, sabe, na época. E hoje elas são premiadas na França e tal, não sei o quê. Então isso estava acontecendo de maneira muito pulsante. Então a gente teve a sorte ou sei lá o que, o destino nos colocou nesses lugares, sabe? Quando o movimento estava Vocês acontecendo, estava vocês se nascendo. colocaram, vocês buscaram isso, eu acredito muito que É, era o que vocês Exato. estavam esse buscando, movimento. era o E que vocês agora, e aí queriam, assim, só que né? vocês estavam abertos a ver, né? Quantas vezes que a gente não passa pelas coisas, pelos movimentos, pelos espíritos do tempo, né? Como diz É, aí, né? E a gente não se percebe observando o espírito do tempo. Vocês estudaram tendência e sabem é. bem, né? Como que é isso. Daqui a pouco a gente vê todo mundo fazendo. E vocês pensam em, claro, vocês já expandiram em termos de serviço, né, que agrega muito a essa ideia do caminho, onde vocês propõem que as pessoas vivenciem, né, a experiência do campo, né, eu sei que vocês já recebem pessoas que são de várias regiões do Brasil, para ter essa vivência com vocês, mas vocês já pensaram em expandir também em termos de produto, tipo iogurte, tipo aproveitando outros... Pois é, a gente faz esses 4 queijos que eu te comentei, que são os nossos perenes. Uhum. E a gente, por uma ordem óbvia, né, somos das áreas criativas e isso está no sangue, né, permanece aqui. A gente está sempre criando queijos novos, assim. A Ah, tá. gente, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, a gente cria alguma receita e desenvolve um lote. E esse lote a gente trabalha daí como edição limitada e envia para clientes, pessoa física, via Instagram e tal. Então a gente está sempre criando queijos novos, né? Não necessariamente de linha, mas que vão carregar um pouquinho ali de uma ideia nova, pontual e enfim. Então esse é algo que a gente faz. Com relação à Uhum. extensão de linha, a gente tem vontade, né, amor, de fazer doce de leite, alguma coisa de iogurte, talvez no futuro, mas a gente ainda está muito aprendendo e pisando, sabe, nesse universo do queijo, porque ele é infinito, são infinitas possibilidades, sabe? E a gente é muito encantado com a história do queijo, E então, na verdade a gente tem mais vontade de crescer dentro de casa, é, né? Ter um espaço maior para receber, ter mais serviços agregados, assim. Nosso objetivo maior, assim, desde o dia 1, é que a gente consiga vender todo o nosso queijo dentro da porteira.
Ah, né? Que sim. a gente viva 100% do queijo vendido em casa, Através desses serviços que a né? gente Que é o melhor queijo que tu vai comer. É o melhor queijo que tu vai comer nosso é lá dentro, é, né? Porque ele tá ali, é o ambiente dele e tem Claro. todo o Pampa para nos ajudar como cenário, né? Então, o nosso objetivo maior, assim, como vender, não mandar queijo para nenhum lugar esse e seria nosso. poder dizer, cara, eu só vendo queijo aqui, Vem nos visitar. vem nos visitar. Ainda não chegamos lá, Estamos longe né? Que ainda, mas Estamos lindo. longe, mas Não, sonhar. mas imagina. E bom, falando em sonho, né? Falando em propósito, vocês dois, enquanto casal, vocês entendem que é esse desejo sempre pulsante que é o que dá a cola para o amor de vocês se manter vivo, mesmo que mude um pouco a depender da estação do ano, assim como o queijo. Mas ele É tem que isso que mudar, é importante mudar as é. estações. Às vezes está um pouquinho mais amarguinho, né, às vezes que o cheiro não é muito bom, mas aí tem vezes que o cheiro é bom, né. E é isso que dá cola. com certeza. A gente tem muitos sonhos, assim, muitas vontades, a gente está sempre, eh e acho que sonhando, não desejando, sabe. Eu acho que a gente está sonhando, assim, pensando: "Ah, que legal um dia se a gente puder fazer isso, se a gente fizer vinho, se a gente fizer azeite", a gente tem 1000 projetos, entendeu, associados, né, a essa vida e essa mesma base de filosofia e de valores que a gente tem através do queijo, por que não, né, a gente expandir dentro do mesmo território, dentro do mesmo lugar e poder fazer isso. Então a gente tem muitos sonhos, assim, eu acho que é essas vontades todas, assim, de seguir caminhando, junto e carregando esses valores nossos, assim, espalhando essas sementinhas que faz sentido pra gente, que nos mantém sempre, com o olhinho brilhando, assim, sabe. A gente tem esse projeto educacional, né, que Paula, que a gente acabou não falando, e esse projeto educacional que a gente recebe as crianças É sensacional. lá na propriedade, eh, ele nos ajuda muito, assim. Na verdade é um projeto para nós, não Quase. para eles, né, porque para nós é muito bom, assim, porque às vezes tu tá num dia, assim, um pouco Cansado, cansado, uns BO, porque pesado, dá um monte de BO, né. aconteceu alguma coisa, mas chega a criançada e a gente recebe eles, e eles vão no meio das vacas, e eles vão botar a mão na massa para fazer queijo, e interagem com a gente, e nosso dia já se transforma, sabe. E já se transforma a nossa semana. Então, a gente, eu acho que é muito afortunado, assim, de ter conseguido fazer um trabalho e que a gente consiga viver o trabalho junto, sabe? Que a gente consiga ser quem a gente realmente é, sabe? Sem, às vezes, quando tu trabalha no Sim, mundo corporativo. corporativo, talvez tu não pode, né? Talvez tu é meio polido para cá, inseguro para lá, mas lá dentro da nossa casa a gente é como a gente é, né, a gente abraça. Ontem teve um grupo de Ah, senhoras da terceira idade do Uruguai. 90 anos elas tinham, tu Bom, não não tem noção. preciso te dizer que na hora da saída era Uma nós choradeira. nós chorando, as senhoras chorando, todo mundo Sensacional, abraçado, sensacional. e é isso, sabe, isso aí nos dá um gás, assim, muito grande para acordar no outro dia e seguir fazendo o que a gente faz. Então, por isso que aqui quando a Mari fala que é o meio, é o meio, né, a gente não vende queijo, assim, é o produto que a gente se sustenta, é o que paga nossas contas, mas é para muito além do queijo, sabe. É de receber as pessoas, é de abraçar, de ver os amigos, de ver a Olivia ali brincando e correndo solta, A Olivia faz muitos amigos em sabe. cada turma A que vai lá. Olivia Tipo, tem muitos amigos, onde ela vai, todo mundo conhece e abraça e é carinhoso com ela, então é muito além do queijo, assim, sabe. O queijo é o meio.
é a melhor definição da gente, é isso. Ai, muito inspirador. Bom, eu só tenho a agradecer por vocês terem trazido um tanto da história de vocês, terem trazido tanto da verdade de vocês para dividir com a gente. Foi muito inspirador. Eu espero que as pessoas que tenham nos acompanhado pensem que talvez você não precisa ir até o Pampa. Não, peraí, você deve ir visitá-los, mas digo, talvez você não precise ir morar no Pampa para descobrir um pouco da natureza, do respeito ao tempo, né? E dessa verdade que eles carregam. Tão bonito o Paulo dizer, né, que ele conseguiu ser quem ele é, né? Mas para a gente poder entender que a gente vai ser quem a gente é, primeiro a gente precisa parar para pensar, mas quem eu sou? E vocês foram fazendo esse exercício em comunhão. Então, que grande sorte, que bênção vocês terem se dado esse privilégio de pensar em quem vocês são primeiro, juntos em comunhão, para depois vocês assumirem quem vocês são a partir desse desejo, né? E continuarem fazendo isso com a verdade de vocês. Vida longa a essa verdade. E por favor, abro aqui para vocês deixarem mais algum lembrete, por favor, fiquem à vontade. Vamos agradecer o convite, amei a conversa, enchi os olhos de lágrima aqui desde o início já, Lindo. teu inicinho ali, agora no final também. Incrível essa troca. Obrigada pelo convite. Apareça, porteiras abertas, traz tua pequena. Mesmo. A gente vai ter o maior prazer de receber, Uhum, de verdade. Eu sempre digo porteiras e corações abertos, sempre aqui, sempre, sempre, sempre. Então, venham, nos visitem e muito obrigada, amor, pelo convite. Obrigada. Paula, obrigado pelo convite. É muito bom esses momentos que a gente fala um pouco da gente, reflete, escuta também. Escutar ela falar foi muito lindo, É né? bom, né? A gente escutar é muito bom. E como a Mari falou, fica o nosso convite, né, Oli? Diz boa Pra noite, tia vir nos galera. visitar. A tia tem a Lisa, ela tem que vir nos visitar aqui. Acho que A isso gente vai sabe dar que uma- Uruguaiana é um pouquinho longe e vale fazer um tour pelo Pampa todo. E vir aqui no nosso canto nos visitar, fica sempre o convite. Obrigado. Ai, que lindo. Que bom que vocês vieram.